No domingo, Cássio, apenas um clube do Nordeste entra em campo na Série A, tá? E mesmo afundado na lanterna, com uma das piores campanhas da história, mesmo tendo tido uma única vitória em todo o campeonato, essa vitória fora de casa contra o Grêmio, mesmo sem vencer uma partida na Ilha do Retiro desde março, tá? No jogo de ida daquela semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz. Mesmo assim, Cássio, a torcida, não sei exatamente por que motivo ou por quais motivos, porque na verdade eu acho que não existe um único motivo, é uma soma de contextos. A torcida não larga. 48 horas antes da partida, já existiam 20 mil ingressos vendidos. O que sinaliza uma ilha lotada, porque com mais 6 mil ingressos, a ilha, 6, 7 mil ingressos, a ilha chegaria na sua capacidade máxima. E a gente sabe que nesse caso, nesse jogo específico, a torcida visitante se faz presente. O Corinthians é um clube com torcida nacional e com muitos torcedores aqui no Nordeste, mesmo no estado de Pernambuco, do Agreste ali para trás, a gente já teve números mostrando a força do Corinthians. Tá? Em Pernambuco, especificamente, dos clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais torcida que o Flamengo. Segundo, é raro a gente ter essa inversão, né? Não, isso no Agreste. Eu acho que, de forma geral, devido ao Sertão, o Flamengo fica ali terceiro, quarto lugar, misturando com o Náutico. Mas, assim, dessa área onde a gente está, porque, assim, por exemplo, nessa área que a gente está, Zona da Mata e até Agreste, dos times de fora, o Corinthians é uma figura mais presente. Exatamente, a partir do Sertão, e aí o Sertão do Nordeste... Aí o Flamengo domina, inclusive sendo primeiro, tá? Até, não é nem... Exatamente, ultrapassa até os clubes daqui. Até os clubes daqui. Cássio, são muitas razões, muitas pequenas razões, talvez. Mas, de novo, o esporte terá uma atmosfera positiva, um estádio lotado, para tentar buscar objetivos mínimos que restam no Brasileiro. É dessa forma que a gente tem tratado, né? A busca por objetivos mínimos. Nesse jogo, de forma muito direta, eu diria que voltar a vencer em casa, voltar a dar uma alegria básica ao torcedor que sai de casa, que compra ingresso, que fica no estádio. Aquela sensação de ir para um jogo e voltar vencendo, faz tempo, Cássio. Faz muito tempo. O Sport nunca viveu isso na sua vida, né? Em mais de 100 anos de clube. E bem mais de 100 anos. E na Ilha do Retiro, especificamente, que é um estádio inaugurado, Fred, em 1937, um estádio que o Sport tem mais de 2.000 jogos, nunca tem acontecido isso, pô. Sim, a Ilha do Retiro é um estádio onde o Sport tem mais de 70% de aproveitamento, mais ou menos isso. São 6 meses, mas não é 6 meses com o estádio parado. Cara, se você parar para pensar, quando eu estava reformado ali, passou 10 meses sem ganhar na Ilha do Retiro. Não tem jogo. A gente tá falando de jogo, pô. Nesses 6 meses, o time jogou 13 vezes. E não é só jogo do Brasileiro, não, que aumenta o sarrafo. Tem jogo do Pernambucano, tem jogo da Copa do Nordeste, 2 jogos da Copa do Nordeste. A final do Pernambucano, que perde, ganha nos pênaltis, mas perde no tempo normal. Enfim, é uma bizarrice. É uma bizarrice esse dado. E o clube vai tentar, mais uma vez, nesse jogo contra o Corinthians, difícil, naturalmente. Não vai ter Lucas Lima, não vai ter Pedro Augusto, mas, sobretudo, não vai ter Lucas Lima, vai ter que ser Mateuzinho ali. E se Mateuzinho sair, eu não faço a menor ideia do que Daniel Paulista pode fazer ali para ter um articulador. Agora, o Corinthians tem bastante desfalques. Mas, antes de falar rapidamente disso, para não atropelar, falar sobre essa parte da torcida, você foi citando 2 vezes aí que tem algumas explicações, mas não falou, e acabou não citando. Eu cito uma delas. Duas. Uma delas é que eu acho que existe um momento diferente no futebol. E a gente até falou isso... Essa, para mim, é a primeira. A gente até falou isso em relação... A gente fez um vídeo, antes de começar isso aqui, já deve estar no ar. Antes de fazer esse vídeo, a gente fez um vídeo sobre a nova capacidade ali do Retiro, que foi polêmica, porque teve mudanças e tal, e tratando da necessidade de aumentar a capacidade para a torcida do esporte. As pessoas vão mais... A gente até está falando... Era o foco da torcida visitante, aí eu citei que a do Ceará recentemente, num jogo contra o Vasco, estava bem presente em São Januário, mas o Sport lá no começo do Brasileiro também levou muita gente para São Januário, levou 1.000 pessoas contra o jogo do Morumbi na primeira rodada, o Bahia fazendo a mesma coisa.
Isso eu tô falando dos clubes daqui, mas os de fora jogando na Ilha do Retiro, a geral fica toda lá ocupada. Eu nunca tinha visto tanto torcedor do Botafogo na Ilha do Retiro, tá? Assim, eu tô falando em comparação, Fred, de mais de 30 anos de memória. Eu nunca tinha visto tanto torcedor, não estou dizendo que eles não existiam, mas nunca tinha visto de forma presente na Ilha do Retiro tanto torcedor do Botafogo quanto eu vi no jogo desse ano. Parecia um jogo contra o Corinthians, que a gente, toda vez que tem, enche. E eu acho que isso é geral. Eu acho que os clubes de massa, de forma geral, eles estão levando públicos assim, dentro e fora de casa, e em grande parte... A cultura de ir ao jogo está em alta. Não por acaso a gente vem vivendo, nos últimos anos, as maiores médias de público da história do Campeonato Brasileiro. Não é que são boas médias, são as maiores da história. O Brasil não batia 20 mil pessoas, agora dá 25, 26 mil de média, isso num campeonato que tem 380 jogos, não é nem um campeonato curtinho. Então, não necessariamente o Lanterna tem que ter uma boa média, mas eu acho que dentro desse momento a torcida do esporte também está nisso aí. Primeiro, o cara já tem um ingresso, já tem um check-in lá, de repente a situação econômica não sei, melhora, a pessoa tem mais a condição de ir para o jogo. Enfim, já foram muitos jogos para os públicos continuarem assim. É maluquice até, tá? Até dizer, em que momento a galera vai largar? Assim, o jogador meio que parece que quer largar, não dá, pô. Mas na hora que o estado tá desse jeito, é assim, não tem como o cara até largar. O clube passou por uma diminuição no número de torcedores. E assim, mas assim, meio que obriga o time. Eu sei que vocês estão largando porque tá difícil, não é porque não quer, não, porque não tá conseguindo mesmo. Mas a gente continua aqui. E nisso eu acho que faz parte de um momento do futebol que a torcida do esporte, para sorte do clube, entrou nesse momento que ela poderia estar vivendo um momento anterior e ou seja, todo mundo andou, todo mundo que joga em arena andou, e o esporte, já que não teve essa mudança estrutural ainda, ficou para trás, mas acabou não ficando. Inclusive, até dizer aqui que está no fim de semana. Teve um fim de semana que o Santa está jogando na Arena Pernambuco, a Arruda está parado e o Náutico nos aflitos. Teve um fim de semana que deu 82 mil torcedores, que não acontece não, dos 3 clubes jogarem ao mesmo tempo no Recife, Fred. Claro, em hora, um jogou no sábado, outro no domingo, outro na segunda, mas assim, todo mundo na mesma rodada jogando em casa. E o maior público do ano foram 82 mil torcedores, foram 40 mil na Arena, acho que 26 mil na Ilha, que era o máximo que a Ilha poderia receber naquele momento, antes dessa última ampliação, desse último laudo, e 15 mil nos aflitos, 14 mil nos aflitos. Agora, quando a gente estava gravando, saíram as parciais, estava lá o jogo da semifinal da Série D, Santa e Maranhão, 38.700 na Arena Pernambuco. Náutico, 12.316. Lembrando que o Náutico, o ingresso é muito caro, o ingresso do Náutico, e os aflitos para a torcida do Náutico só libera 16 mil pessoas, ou seja, 12.316 significa que o Náutico já vendeu muito. Assim. E o Sport, com esses 20 mil, pode ter 4 mil do Corinthians? Talvez tenha esses 4 mil do Corinthians aí no meio, mas tem 16 mil. 16 mil, Fred, que tem 11, de uma galera que tem 11 pontos no campeonato, pô. A pior campanha, não é a pior campanha da história nesse momento, porque ele, com esse pontinho contra o Juventude, ele passou uma galera, né? É a segunda ou terceira pior campanha, que tem uma galera que nesse momento tinha 10 pontos. Então, realmente é um momento assim que as pessoas têm ido para os campos. Eu dei esse cenário dos 3 grandes do Recife nesses exemplos, porque isso não é a coisa mais comum de acontecer, tá? Todo mundo jogar e todo mundo lotar o seu estádio. Então, eu acho que realmente é uma cultura muito bom que aqui a gente esteja vivendo essa cultura, porque a gente viveu também um momento de cultura de um cenário de estádios vazios, mas agora tem essa volta, e o esporte precisa disso, porque o esporte tem 11 pontos. Essa campanha, com um perfil de público da década de 90 do brasileiro, ou a primeira década ali do século XXI, era pau a pau amanhã, no domingo, aliás. De repente era 4 mil do Corinthians, né? E talvez 4 mil do Sport. Assim. Então, assim, eu acho que nesse momento o Sport poderia estar, Fred, num cenário de passar a conviver com o torcedor visitante, que é uma vergonha para um clube que tem tanta torcida quanto o Sport, de passar até. Mas não está sendo o caso, tá? Assim, de forma surpreendente, de forma elogiosa demais para a torcida, não o time, mas para a torcida do Sport. E assim. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas assim, em relação à atmosfera, é um jogo de 4 da tarde, jogo da Globo, né? 5h30. É o jogo da Globo, mas é 5h30.
Final da tarde. Final da tarde. Jogo final da tarde, que é Globo, é foda. Se fala Globo, é 4 da tarde, vem na cabeça, né? Ou 9h30. Se for jogo de noite, o cara depois da novela, o cara vai ser antes do Jornal Nacional. Porque você viu que você tá predisposto a achar isso. Mas enfim, eu acho que é um horário bom para ir, jogo bom para ir. O Sport tem um bom histórico contra o Corinthians. Não falo da Copa do Brasil, não. Falo de forma geral no Campeonato Brasileiro, tem um bom histórico no Recife. E tem que acompanhar. O time não está rebaixado, é aquela coisa. A gente fala, certamente tem uma parcela que largou, mas tem uma parcela que disse, não está rebaixado. Enquanto não tiver rebaixado, o jogo é a Vera. Vai tratar. Eu acho que vai... Cássio, eu acho que escapa, eu não acho. Adoraria que escapasse. Ficaria muito feliz, inclusive. Mas não acredito. Mas eu tenho certeza que existe uma parcela que acredita. Que o cara tá vendo, meu irmão, já começa secando o Fluminense, o Vitória contra o Fluminense, o Fortaleza contra o Palmeiras, o Juventude contra sei quem lá, e se ganhar, no outro Mirassol. jogo e na cabeça do cara, se ganhar esse jogo, pega o Fortaleza e de repente recebe o Fluminense. Tem toda uma matemática na cabeça, aquele meme de Nazaré. Só que isso não é uma pessoa. Tenha certeza que essa parcela existe e é uma parcela de muita gente. Então, tem galera que está indo pela camisa e tem gente que está indo porque realmente ainda acredita, Fred, apesar disso tudo. Cássio, concordo 100% com que o primeiro fator é essa mudança cultural. E quando eu disse que existia uma soma de fatores, não citei nenhum. O primeiro na minha construção era a mudança cultural. Eu citaria mais 2, Cássio, sem fazer uma grande tese aqui. Um deles é o próprio fato de ter subido para a Série A. Depois de alguns anos, você vai vivendo cada jogo por vez. Tá? Você vai realmente vivendo jogo a jogo, atrações. Você vai para o estádio, como eu falei, Cássio. Você pega o ônibus, pega o carro, pega o Uber, junta seu filho, sua família, vai para o estádio. Tenta vencer o jogo. Você não vai olhar muito a classificação antes de ir nem quando volta. Você sai para tentar torcer para o seu time vencer um jogo. Eu acho que é um sentimento meio romântico, quase infantil. Assim. Quando a gente é criança, Cássio, que a gente não sabe exatamente a classificação que o time tá. Quando você leva uma criança para o jogo, a criança se bota a camisa do Sport, leva a bandeira, vai para o estádio e quer vencer a partida antes de voltar para casa. Eu acho que a crise está tão grande, o buraco matemático está tão grande, o tempo sem vencer na Ilha do Retiro está tão grande. Eu mesmo vou para o jogo, Cássio, mais uma vez. Prometi já algumas vezes parar aqui. A turma está em transe. Mas veja só, aí, Fred, por que tu vai para o jogo? Eu vou para o jogo porque eu quero ver se eu volto a ter a experiência de vencer um jogo. Isso aí, tá? Meu irmão, parece que foi em 2023 que aconteceu. Exatamente, Cássio. E, Cássio, eu ainda citaria mais um ponto que é relacionado a como a torcida enxerga os jogadores e o time. Eu acho que se o atacante fosse paciência, se Carlos Alberto ainda tivesse, se Sérgio Oliveira tivesse jogando, se alguns personagens que criaram uma raiva maior, uma revolta do torcedor, talvez a gente tivesse uma atmosfera mais tensa. Mas eu acho que pós-mundial, esses jogadores menos rodados, como o Derek, como o Mateuzinho, acabaram dando ao time um perfil que não é odiado, não é execrado pela torcida. É como se a torcida entendesse, Cássio, que não está sendo rebaixado por conta de Derek, não está sendo rebaixado por conta de Mateuzinho, de Léo Pereira, de Gabriel, goleiro, sabe? E não tá por conta de Ramon, por conta de Daniel Paulista, por conta de Lucas Lima, por conta de Zé Lucas, por conta de Rivera. Os que sobraram, Cássio, os que estão aí e os que chegaram formam um time pelo menos digno. E eu não vejo uma rejeição prévia da torcida. A torcida não tem alvos muito claros dentro de campo. Tá? Os alvos estão fora. Inclusive, eu estava lendo a reportagem, Sérgio Oliveira não tem nem prazo para voltar. Lembra que eu falei, Cássio, depois daquele jogo? Eu, sinceramente, acho que nem volta. Eu não sei como as coisas estão. Tá? Mas quanto tá o custo dessa brincadeira, hein?
Deve ser um custo, Cássio, de em torno de 700 por mês. Assim, eu reservo o direito de ficar calado. Ó, segundo a apuração do GE, Cássio, olha a aspa que o GE trouxe numa apuração em off. Sente um pouco de dor residual. Você nunca quer dizer isso, pô. Um pouquinho de dor residual. Residual é a dor que sobra de uma lesão. Não, então, assim, no sentido de para futebol profissional, você não quer dizer isso para futebol profissional. O quanto A está forma perto como está que o longe. Lucas Lima entrou em campo contra o Vasco, sem conseguir nem treinar, no sacrifício absoluto. E aí Sérgio tá com um pouco de dor residual, sabe? De acordo aqui com a reportagem do GE, assinada por Daniel Leal e Camila Souza, tá? A matéria traz informações de bastidores, não tem fala em on aqui na matéria. Mas, Cássio, para além da atmosfera, para além da torcida, tá? Tecnicamente, você até já trouxe aí uma primeira leitura, uma primeira informação de 2 desfalques. Um jogador que é reserva, né? Perogu jogou de titular na última partida, mas é um reserva. E Lucas Lima, que é uma figura central do time. Sobretudo, sem ter a opção de Sérgio, né? E você também já trouxe o remédio, né? Já trouxe o problema e a solução imediata, que é você ter Mateuzinho ali jogando como meia. E aí, Cássio, a gente não tem a prévia do time, mas eu até falei isso no pós-jogo, né, do empate contra o Red Bull Bragantino. Eu já traria de volta a Barleta para a condição de titular, tá? Então eu iria com Mateuzinho, Barleta, voltando para o lugar de Léo Pereira. Eu faria dessa forma a composição. Agora, como não tem Lucas Lima, talvez a saída seja Léo Pereira e Barleta, né? Duvido muito que ele coloque um Atêncio. Alguns torcedores até falaram da ideia de deixar Derlan aberto Muito pela difícil direita imaginar Atêncio. Atêncio não foi nem relacionado contra o no Bragantino. jogo anterior. Exatamente. Aí, Cássio, nesse desenho, a gente teria, então, tanto o Léo Pereira quanto o Barleta, né? Já que Mateuzinho vira o meia, aí não tem o que discutir. Aí é Barleta de um lado, Léo Pereira do outro e Derek na frente. Tudo bem. Se precisar mudar, e aí? Uma mudança. Corre para onde? Porque vai ter que mudar, naturalmente. Corre para onde? Pequeno Romário. Pequeno Romário. Colo Ramírez, né? Colo Ramírez. E Atêncio, que dificilmente joga. Tem que ser relacionado, veja. Não é questão que joga, veja. Tem que ser pelo menos relacionado. Ele não foi. O volante, o Cal, né? Que ele pode retomar uma formação com 3 volantes, trazendo o Cal. Porque assim, o cara não ganha só com 11, né? Tem as substituições, não tem como. E isso já ficou muito claro, inclusive, contra Santos e contra São Paulo, né? Que na queda de produção do time, enfim, na falta de um banco mais qualificado para sustentar. Veja, mais uma vez o Sport vai apostar tudo no time inicial e rezar muito, caso o time inicial faça alguma coisa, para sustentar. Isso. Não é fácil. Uma novidade, Cássio, Luan Cândido, né? Que agora sim, ele poderia estrear. Eu vi que Cariús também estava com condições de voltar, tá? Ou seja, talvez o Sport tenha Cariús e ele. Ou seja, significa que acontecendo isso, Kevson vai 2 casinhas para trás, né? Ou 3, né? Porque o garoto foi melhor, né? Tem isso. Vitor Hugo foi melhor do que ele, né? No jogo lá em Bragança. Do lado do Corinthians, Cássio, desfalques, tá? Muitos desfalques, mas também um retorno importante, que é o retorno de Yuri Alberto. Dorival Júnior não terá Garro, já se sabia que não teria, tá? Não terá Memphis Depay, não terá Guinegão. São desfalques importantes, obviamente. A gente não pode chamar que é o Corinthians força máxima sem esses 3 jogadores. Tá? Não tem como a gente tratar como força máxima. E o Yuri Alberto volta depois de um longo tempo. A escalação desenhada é Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício, Mateuzinho, Maicon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu, Vitinho e Yuri Alberto, tá? 3-5-2 de Dorival Júnior
nesse Corinthians, que venceu o Fluminense no Maracanã, na última rodada. É um time meio... Venceu, mas assistiu o jogo, tá? É um time meio... Eu quero dizer, é um time meio travado, né? Mas Meio o Corinthians, ao insosso. contrário de tudo... Veja, teve Bahia e Ceará, que é um confronto regional, mas na hora que ele passou por Vitória e Fortaleza, foram jogos impactados pelas Copas. Nesse caso, não tem. Não tem, é a força máxima disponível. Nesse caso, algum aí. Se o Corinthians tiver uma escalação aparentemente mista, é por desfalque. A força máxima é tipo o Bahia. O Bahia é um time desfacelado, mas é a força máxima disponível. Exatamente. E é o caso. Se Depay não jogar é porque está machucado, o Garro é por machucado, o Guinegão suspenso, enfim, não vai ser Dorival pensando na quarta-feira, não. Esse trio está fora, tá? A compensação é o retorno de Yuri Alberto. Né? Chegou a ter a possibilidade de não ter os 4, mas Yuri Alberto está de volta para esse jogo. Nas odds da Bet Nacional, Cássio, equilíbrio, mas com um leve favoritismo para o Corinthians. Pronto. Graças a Deus, meu irmão. Assim, eu não aguentava mais. Chegar aqui. Não, favoritismo, a odd do esporte, assim, pelo amor de Deus. Aprenderam. Demorou, mas aprenderam. Fred, até Deve ter perdido um dinheirinho. Se vira a chave disso aí, para ver se a turma se vira a paleta, tá ligado? Assim, ó, meu irmão. Pronto. Cássio, Corinthians 2,59, Sport 2,89. Equilibradas as odds. É isso que eu ia dizer. Assim, o Corinthians é favorito, mas assim, tá ali, né? E eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso mesmo o desenho do jogo. O Sport é meio queixo de vidro, apesar da reação que teve lá em Bragança Paulista. O Sport precisa que o vento esteja a favor, que as coisas fluam, que tudo dê certo. Se não, se o jogo colocar um obstáculo, o Sport costuma ficar nesse obstáculo. Eu vou na forma literal aqui, Fred, do que você falou. Eu vou aqui no domingo, a ver se tem vento. Tá ventando muito. Domingo, tá ventando muito. 18 horas ali, temperatura 26 graus, chuva 10% de chance, umidade 73%, 18 quilômetros o vento, viu? Olha aí. Tô por ele, viu? Cássio, se o Sport vencer com aquela bola que faz aquela curvinha aqui, ó, antes de entrar, a gente já sabe que identificamos aqui essa possibilidade. As coisas precisam dar certo e faz muito tempo que as coisas não dão certo. E quando parecem que vão dar certo, foi assim contra o Santos, foi assim contra o São Paulo, vieram as reações que foram até decisivas, né, para dinamitar as chances do Sport Fred, brasileiro. O Papa era outro. Papa Leão. Não era Papa na última vez que o Sport ganhou na Ilha do Retiro. Tem noção. É demais, cara. Eu nunca vivi isso, não. Realmente. É assustador. E é um fardo, né? É um fardo grande para todo mundo. Grande, até dezembro. Que incomoda muito. Incomoda a gente, incomoda o nosso público, incomoda a torcida, incomoda Daniel Paulista. Uma parte do público, vamos ser sinceros, é uma parte. Claro, incomoda comissão técnica, dirigentes, presidente, né? É algo que realmente atravessa e tira um pouco, né, Cássio? É o que eu falei. Eu acho que um dos motivos que eu vou pro jogo é para, mais uma vez, na esperança de tirar esse sentimento amargo, né? Enfim. E desenvolver essa cultura e também, isso que a gente falou da torcida não largar, e desenvolver essa cultura de ir para o estádio, de apoiar o time, de continuar sendo sócio apesar dos pesares. Não é porque você não gosta da gestão, não é porque o seu time não vence. Quem puder, eu sempre digo isso, quem puder, porque também é demais, sabe, Cássio, ficar pedindo para torcedor fazer sacrifício. Fazer sacrifício financeiro, mexer no orçamento para continuar sendo sócio. Quem puder ser, continua sendo. Quem puder ir para o jogo, continua indo. Quem não puder, aí eu também não acho que tem que fazer maiores sacrifícios, não, porque o que é para ser uma alegria, uma diversão, não está sendo há algum tempo, né? E a gente não pode ser demagogo quanto a isso.